Bom dia. Paz do Senhor. Não, tudo bem, Senhor. Sem máscara. Rose, vem mandar para nós as mensagens. Por gentileza. Quem conhece a Rose? A Rose é a mais amada da igreja. Ela é uma apaixonada. Ele se exalta, ele não sabe o que fazer para demonstrar quanto amor tem por ela. Sem contar a realidade. O que eu falo para eles é que às vezes tem muita teoria, mas a prática é recíproca, é verdadeira, não é? Ele cuida de você, não é? Ele cuida de mim e eu procuro cuidar dele também tem, mas eu não sei. Eu costumo brincar que se eu tivesse que me casar novamente, eu me casaria com ele. Mas eu não sei se ele se casaria comigo. Casaria, com certeza, ele é apaixonado. Mas é muito bom. Então hoje de manhã, a hora que eu fui entregar o presente dele, eu falei para ele, obrigada. Ele falou, mas obrigada? Eu que tenho que te falar obrigada. Eu falei, não, obrigada por você estar na minha vida e por você ser um pai excelente, né? De uma filha maravilhosa que a gente tem. Enfim, é muito bom ter família, né? E ter alguém para cuidar da gente e a gente também cuidar das pessoas. É coisa de Deus mesmo, né? Vamos orar então. Pai de amor, Senhor da glória, santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por nos amar tanto, Senhor, um amor que a gente não merece e muitas vezes a gente não entende, Pai, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigada porque as misericórdias, as tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. E, Senhor, venha com o teu Espírito Santo abençoar o PC, a Mariana, nesse estudo que eles prepararam com tanto carinho para nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Não deixa que a gente se distraia, Pai, para que a gente possa aproveitar ao máximo, Pai, tudo que for ensinado para nós aqui hoje, que a gente possa viver, Pai. Não só ouvir, mas viver a tua palavra, o teu evangelho dia a dia, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos com gratidão. Amém, Senhor. E amém. Amém, amém. Aqui, que graça. Apaixonado chegou. Gente, antes da gente começar, eu queria que o Edson desse uma introdução sobre como vai ser o nosso semestre. Você quer falar, Edson? Como vai ser o nosso semestre daqui para frente? Isso aí, PC. Glória a Deus. Bom, gente, a escola dominical, no começo de 2023, ela está com uma roupagem nova. O que é uma roupagem nova? Foi mudada a diretoria da escola dominical. E qual que é a função da escola dominical? É estudar a palavra de Deus. Aonde? A Bíblia é a mãe da escola dominical, é o pai da escola dominical. Então a gente estuda a palavra de Deus na íntegra. Por quê? Porque é o próprio Deus falando. E nessa nova roupagem, a gente prepara as aulas. É bom ver gente que estava subindo, né? Olha aqui, ó. Olha, eu disse que apareceu aqui, ó. Aleluia! Aí sim. E o que é o bom? O bom é que agora a gente trabalha com temas da família. Que temas da família? O ano passado, no final do ano passado, eu, a Mariana, o PC e a Ana Cláudia, minha esposa, nos reunimos e preparamos uma aula para o semestre. No final do ano passado foi a mesma coisa, a gente preparou a aula nos primeiros 6 meses, onde a gente estava com o tema. E agora, nesse segundo semestre de 2023, nós vamos começar, nós preparamos as aulas, vamos começar com o livro de Mateus, nós vamos estudar o Sermão Monte. Gente, quem é conhecedor do Evangelho sabe, se todo o Evangelho se perdesse, ficasse apenas o Sermão do Monte,
seria referência para o povo que vai morar no céu. Ali tem as características, os direitos e os deveres e de quem quer morar no céu e de quem vai morar no céu. E depois, na segunda fase, nós vamos estar estudando o livro de Esther. O nome de Esther, quando nós terminarmos o Sermão do Monte, nós vamos estar estudando o livro de Esther. E assim sucessivamente, os outros livros, não me lembro agora todos os recordes aqui no qual nós vamos estudar. Nós vamos estudar livros da Bíblia focados na família, trazendo ensino para nossas vidas, para os nossos familiares. Então, se você quiser saber o que vocês estão estudando na escola dominical, eu garanto para vocês que nesse primeiro mês, desse e até um pouquinho no outro, nós vamos estar estudando o Sermão do Monte na íntegra. Lições maravilhosas para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, você é muito bem-vindo aqui para ir nessa jornada junto com a gente. E é importante que a gente vá de mão dada. Eu falava com o meu irmão que chegou aqui, como é que é o nome? Ó, esses irmãos queridos aqui, vai apresentar eles primeiro aqui. Como é que é o nome do irmão? Fala para nós aqui. Luiz Henrique. Thaís. Luiz Henrique e a Thaís é fruto já da semana passada do evento que teve aqui. E o irmão, o nome dos irmãos? Fernanda. Fernando e Douglas, né? E o irmão aqui? Do grupo de quinta? Aleluia! Olha, Mário, glória a Deus, Mário, olha quanta gente bonita chegando aqui na nossa classe. Sejam muito bem-vindos. Do PC. Então, pode continuar aqui. Obrigado, Edson. Edson é o chefe, a gente sempre honra, né? Para mim, eu fico muito bom. Eu fico muito bem, sabe, Edson? Eu chego nervoso aqui para dar aula, mas honrando o chefe, e o chefe falando, alegria, gente. Legal. Todo domingo vai ficando. Não é? Então, ó, nós vamos ter dois domingos que vocês vão ter aula conosco e nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Mas para falar sobre as bem-aventuranças, eu gostaria primeiro de fazer um pano de fundo. Ó, para quem não conhece, essa é minha esposa. Hoje, quando eu a vi pronta para a igreja, eu falei assim, Deus é bom. Não fala mais? Deus é bom comigo. Amém. Tenho mais do que eu mereço, como dizem. Né? Deus ele é bom em todo o tempo, né? E a gente precisa reconhecer que ele é bom e que ele faz muito mais do que a gente merece, né? E se a gente olhar para dentro de cada um de nós, a gente vai ver que Deus é maravilhoso. Ele tem nos abençoado e hoje, por que não, né? Um momento que a sociedade, né, faz o Dia da Família um dia comercial, mas não é só hoje, mas que a gente possa olhar para dentro da gente e valorizar aquilo que Deus tem feito para a gente, pela gente, a família que Ele tem nos dado, os filhos, as filhas que Ele tem nos dado, filhos naturais, filhos espirituais, né? E que tamanha é essa responsabilidade, que tamanho é esse privilégio. Então, que a gente possa ser gratos ao Senhor, aprender dele, os ensinamentos que Ele tem para nós, né? Neste dia, neste mês, para que a gente possa morar no céu, sim, mas para que a gente possa ser canal de bênçãos, né? Na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Amém? Nosso caminho fraco. Amém? Amém? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar a aula, né? O livro de Mateus é o primeiro evangelho. Nós temos quantos evangelhos? 4. E gente, vamos participar. 4. Mateus, Marcos, Lucas são chamados os evangelhos sinóticos ou similares. Quem é aqui da indústria? Quem trabalha na indústria? Sabe aquele quadro que tem lá dentro da casa de operação de máquinas? Tem lá a bomba, tem lá as maquininhas representadas. Aquilo é um quadro sinótico, né? Então, o que você está vendo ali representa a fábrica. Então, os 3 evangelhos são sinóticos. Cada um com a sua mensagem, com o seu destinatário, mas falando do ministério de Jesus. Cada um com uma mensagem, mas eles são similares. O Evangelho de João,
que não sei quantos aqui são discipuladores, e se não são, assumam essa missão, porque o nosso papel é fazer discípulos de Jesus Cristo. E fazer discípulos de Jesus Cristo é dizer assim, vai lá na Bíblia e aprenda de Jesus. E normalmente quando a gente tem um discípulo, a gente não pede para o discípulo, um novo convertido, por exemplo, ler Apocalipse. Pede, Edson? Não é? Você não fala, lê Apocalipse, você vai ficar um crente forte, não é? Não que não, Apocalipse não seja um livro, é canônico, tá lá, não posso falar nada, faz parte de 66, mas é um livro que é difícil de entender. Agora, normalmente você fala assim, lê o livro de João, não é isso? Por que você fala, lê o livro de João? Por que, gente? Geral? Foi feito na igreja, amém? Uma linguagem mais simples. Uma linguagem mais simples, mais amorosa. Mas o que nós estamos querendo? Evolução. Oi? Evolução. O que nós estamos querendo? Discípulos à imagem e semelhança de Cristo. João, enquanto os 3 evangelhos sinóticos, eles falam dos feitos de Jesus, do ministério de Jesus, da caminhada de Jesus, João fala quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Então, quando a gente está lendo Jesus, é isso aí, fui traído. Quando a gente está lendo João, a gente está lendo Jesus. Parece que João está revelando para nós quem é Jesus. Então, por isso que é indicado ler sempre, quando ele está chegando nos caminhos do Senhor, ler o Evangelho de João. É muito bom, é muito bom. E hoje, então, nós vamos nos deter no livro de Mateus. Mateus, apesar de ser o primeiro livro no cânon, né, do Novo Testamento, ele não é o mais antigo. E dizem os historiadores que a referência para o Evangelho de Mateus foi o Evangelho de Marcos. Marcos é o Evangelho mais antigo. Ele foi escrito, Mateus, foi escrito mais ou menos 60, 70 anos depois de Cristo. O autor Mateus, Levi, antes de ele se converter, o nome dele era Levi. Vocês conhecem aquela história do cobrador de impostos, quando ele se converte, que ele não tinha tamanho, e ele então sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus fala, desce que eu quero ter um encontro com você. Mas é Zaqueu, Zaqueu era baixinho. Zaqueu era baixinho. Mas era cobrador de impostos. Era cobrador de impostos. Era só para ver se a gente estava prestando atenção. Boa. Zaqueu era chefe de Levi. Não está na Bíblia, mas o Geraldo falou, está falando. E para quem o livro de Mateus foi escrito? Para os judeus. E aí é muito importante a gente entender isso. Porque os judeus, eles tinham Jesus como o Messias. Era uma promessa. E então, quando Mateus é escrito, ele tem o foco, tem o propósito de mostrar que Jesus é o cumprimento das promessas como Messias. Então, o Sermão do Monte, como Edson falou, é muito importante porque Jesus está trazendo a lei. Ele está colocando na mesa, está colocando em pauta, está colocando na esteira, como dizem hoje aí, a lei, para chocar com os judeus, que ainda viviam no judaísmo.
ainda até hoje tem essa briga de o Messias ainda não veio, né? O Messias ainda não veio. Mas para nós, o Messias já veio e ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. Resumo do livro de Mateus. É a descrição da linhagem. Genealogia completa. Então aqui, para a gente entender que a Bíblia ela é um livro que mexe com a nossa razão. Não é só fé, mexe com a nossa razão também. Então a genealogia completa de Jesus é para quê? Para dizer, ele veio da linhagem, nasceu de fulano, nasceu de Beltrano, nasceu de Ciclano. E vai chegar lá em Davi para dizer, ele é a raiz de Davi, ele é o Messias prometido. Então a Bíblia não é de confusão, a Bíblia é livro de paz. Então ela traz a genealogia, aquilo que a gente não gosta de ler. Quem gosta de ler genealogia aí? Né? Ninguém gosta. Mas a ideia de se ter a genealogia completa na Bíblia de Jesus, no livro de Mateus, é para dizer, Jesus é a raiz de Davi. Porque sobre Davi tinha a promessa do Messias. O livro de Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, os ensinamentos de Jesus em forma de discursos, e nós vamos focar no sermão da montanha, sermão do monte, como quiserem chamar, a missão dos discípulos, as parábolas, a ressurreição e a grande comissão. Né? Eu gosto de enfatizar isso sempre, gente. Duas coisas. A igreja do Nazareno tem um lema. Qual é? Santidade ao Senhor. E a segunda coisa que eu gosto de falar é a grande comissão. Todos os atos, sejam eles administrativos, sejam eles espirituais, que acontecem na igreja do Nazareno, obedece à grande comissão. Tudo que acontece na igreja do Nazareno, aqui, na Bahia, na América do Sul, no mundo, é debaixo da visão da grande comissão. Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja de Nazareno, todas as decisões que são pautadas debaixo desse versículo. Mateus 28, 18, 19 e 20. Você quer saber como que é administrada a igreja? É debaixo dessa direção. Em qualquer lugar que você for, qualquer igreja do Nazareno que você for, tem que estar debaixo disso, as decisões que são tomadas. Os ministérios, os cargos, as funções, os projetos, as metodologias, tudo sai daí. Porque se a gente não formar discípulos de Cristo, é em vão a nossa missão. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação até aqui? Fora aí o Zaqueu. Fora o Zaqueu. O ministério de Jesus Cristo. Quantos anos Jesus viveu nessa terra? Não, viveu não. Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos. 3 anos, né? Olha lá. 1 ano. O ano da inauguração. Outro ano. O ano da popularidade. O ano da oposição. Então, como é que começa a história de Jesus? Jesus viveu, o ministério dele foi de 3 anos. Porém, ele não existe desde o início de tudo. Ele não estava lá na criação. Então, eis lá, a pré-existência de Cristo. Cristo está desde o começo da criação. Se nós formos lá em João 1:1, no início ele era o Verbo. Então, como que é que Deus fez? Haja Deus, e disse Deus. E disse Deus. Ele era o Verbo, ele estava lá no começo. Todas as coisas são para ele, todas as coisas vieram dele. Jesus Cristo está desde o início, desde o começo. Ele é pré-existente. Amém. O Cristo da profecia. Então, no Velho Testamento, como falamos aqui, os judeus criam na profecia. Os profetas profetizavam
a vinda do Messias. Ele virá. Isaías é o mais conhecido nosso, né? O filho vos nasceu, Isaías 9:6 lá. E ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Não é isso? Então ele já era a profecia. O Cristo da obscuridade, do silêncio. Que daí veio a anunciação de Cristo, vem o nascimento de Cristo, vem a infância de Cristo, e nós não temos muitos detalhes. É como se ele fosse para um convento e ficasse lá, um mosteiro, vamos falar, convento não, um mosteiro, fosse para um mosteiro e ficasse lá. Depois ele reaparece, não é isso? Então tem o tempo do silêncio. Em todo o tempo o silêncio fala muito para nós. E depois então ele começa o seu ministério. Primeiro ano, o ano da inauguração. Lembra quando a mãe dele transforma água em vinho? Ainda não chegou a minha hora, né? E aí ele inaugura o ministério dele, fazendo milagres, operando milagres. Depois vem o ano da popularidade, onde ele já começa a ser seguido. A gente começa a ver a expressão multidões que seguiam Jesus. Multidões que seguiam Jesus. E ele então começa a operar milagres. Quando ele opera milagre, cura muitos, ele fica muito famoso, a fama dele se espalha. E aí começa muita gente vir atrás de Jesus. Então, vem o ano da oposição. Da oposição, a perseguição, e vai se desencadear então no sofrimento de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus. Esse é o ministério de Jesus. Alguma pergunta, alguma colocação? Acréscimo? Eu sei que vocês sabem mais do que nós, é que vocês ficam tímidos, né? Bom, o nosso foco aqui é então falar das bem-aventuranças. Nós não vamos correr, vamos tentar falar um pouco hoje e um pouco domingo que vem. E depois o Edson dá a continuação. Então você segura aí que o top da aula está para chegar. E o que a gente tem como desafio hoje? O mundo busca a felicidade, é ou não é? Mário, eu quero que você fale. Aquele caso. A gente estava ouvindo, né, e conversando, né, sobre a aula e falando, né, sobre essa questão de felicidade. E teve um caso que uma pessoa conversou comigo e ela falou que o marido não a fazia feliz. Eu falei, uau, que responsabilidade grande, né, porque a gente colocar em cima da outra pessoa. O meu marido não me faz feliz. E aí a gente começou no momento, eu só a ouvi, porque ela não tinha condição de me ouvir, ela só precisava falar naquele momento. Depois a gente teve um outro tempo, mas é algo muito grande, né? Muito pesado a gente colocar em cima de uma pessoa que é falha e limitada como a gente, né? Primeiro a gente precisa buscar sermos inteiros e felizes com Cristo, né? Nós precisamos primeiro nos rasgar para que Cristo venha nos tratar se a gente precisa, mas não colocar a felicidade em cima do outro. E o mundo hoje busca a felicidade a qualquer preço, né? Qualquer preço. E não importa se eu tenho que pisar em cima do outro, se eu tenho que passar por cima dos meus próprios valores para ser feliz. A pessoa quer a felicidade. E a felicidade que se busca é uma felicidade mínima. Não entendi? Mínima. Uma felicidade mínima. E assim, é agora. Eu quero agora. Fast food, eu quero agora. Não, mas olha, vai acontecer. É um processo. Não, eu quero agora. Quem quer viver o processo? E o processo é doloroso. A gente quer felicidade instantânea. E essa felicidade é muito rasa perto daquilo que Deus tem para nos oferecer. Amém. E aí, nós precisamos da participação de vocês. Enriqueçam a aula. Quero ver ajudar a gente. O Edson é o chefe, o Edson trabalha.
nós precisamos ouvir vocês. Tem certo e errado, sim. Mas aqui ninguém está dando nota para você. Mas a gente quer te ouvir. E a gente precisa saber qual é a sua opinião. Precisamos saber qual que é o seu conceito. E isso com certeza vai acrescentar demais na aula. O que é felicidade? O que é felicidade para você? Olha lá, Carlão. Pergunta para sua prima. Eu tenho um monte de gente querendo responder. Um monte de mão levantada. Tem um monte. Pode, gente, ergue a mão aí para ele aí. Pode ficar, escolhe. Pode escolher. Vai no Geraldo. Geraldo sempre começa. Geraldo começa. Puxa fila. Bom, felicidade, eu acredito que é você se aceitar da forma que Deus nos fez, do jeito que Ele fez, como Ele fez, das coisas que Ele nos deu. Acho que se nós aceitarmos tudo isso, acho que nós vamos ser felizes. Então, legal. Boa colocação do Geraldo. Porque ele já terminou a aula. Felicidade a gente vai encontrar em Deus. Mas eu quero saber de você, o que você pensa que é felicidade? O que você tem buscado hoje para ser feliz? O que é felicidade para você no dia a dia, no cotidiano? Você tem buscado as mesmas coisas de Deus? Ou você tem buscado a felicidade em outras coisas? Porque às vezes a gente faz isso. A gente vem aqui, a gente ouve a mensagem, entende que felicidade é isso, que vem através da palavra, mas e no dia a dia? A gente busca essa felicidade? Eu tento buscar. Tenta buscar. Como você chama mesmo, querido? Mário Craft. Mário Craft. Tenta buscar, legal. Quem mais quer falar o que é felicidade? Aí, ó. Como você chama ele? Fala seu nome. Meu nome é Douglas. O meu entendimento de felicidade para mim é você ter paz em tudo aquilo que você for fazer, em todas as suas atitudes. Se você tiver paz, você é uma pessoa feliz. Maravilha. O Cássio levantou. O Cássio vai falar, Cássio? Não. A esposa. Como chama a esposa? Fernanda. Concluindo o que o Douglas falou, eu gosto muito do termo prosperidade, que às vezes a gente distorce, a gente acha que é uma questão financeira. Uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração é que paz é sossego, tranquilidade. Então eu é certeza que isso vem de Deus, a paz e a tranquilidade. E isso nos torna felizes. Então eu acredito que é ter essa paz que excede todo entendimento. Ela nos faz felizes. Porque a gente é contente no pouco. A gente sabe que Deus não precisa fazer para que a gente seja feliz. A gente sabe que a gente precisa ter Deus, que tem todas as coisas. Douglas e Fernanda. Douglas e Fernanda, o Pedrinho quer falar. Só completando o que a Fernanda falou, que ela abriu um termo muito usado nos dias de hoje. Prosperidade. Quem já ouviu falar em prosperidade? E o que é prosperidade? Felicidade com trabalho e administrando tudo, a vida perante Deus e perante tudo. Então nós estamos na escola bíblica dominical. Prosperidade é Gênesis 39, 2 em diante. Tudo que José fazia prosperava. Porque o Senhor era com ele. Então, prosperidade. Se você não conhecia essa definição, a partir de hoje, vai lá em Gênesis e lê. Gênesis 39, a partir do verso 2. Prosperidade é a presença de Deus. Amém. Nós temos confundido prosperidade, até o pessoal fala aí, tem o neopentecostalismo, chama de a teologia da prosperidade, que é enriquecer. Riqueza é riqueza, prosperidade é prosperidade. Riqueza é riqueza, prosperidade é prosperidade. Profetizo aqui riqueza sobre a sua vida. Amém? Amém. Você não recebeu. Profetizo riqueza sobre a sua vida. Amém. Amém. Mas não confunda riqueza com prosperidade. Tem muita gente rica e sem prosperidade.
Só tem dinheiro. Infeliz, Só, né? só tem dinheiro. Tem uma frase que eu não lembro agora. Eu tenho tão pouco que só tem dinheiro. Alguma coisa assim. É tão pobre que ele só tem dinheiro. Eu sou tão pobre Ele só tem dinheiro. que eu só tenho dinheiro. Que É isso, triste, né, gente? É tão pobre que só tem dinheiro. Agora, o próspero tem a presença de Deus. O próspero tem tudo. Né? Como disse a Fernanda, paz. Paz. E depois eu vou falar um pouquinho do momento. O que é que o pessoal tem buscado? Pedrinho. Você já adiantou o que eu ia falar. Na verdade, assim, eu penso que felicidade é reconhecer a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Amém. Maravilha, Pedrinho. Pedrinho. Oi, eu posso acrescentar também algo que eu penso sobre felicidade? É assim, você olhar as coisas simples do seu dia a dia, da sua vida, te dar aquela paz, e você agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Sabe, você ver o seu filho, né, o seu esposo, o seu lar. Isso para mim é felicidade. É aquela paz que reina ali dentro de casa, com a sua família, né, e você deitar no travesseiro, você dormir bem, tipo aquilo, não devo nada para ninguém, sabe, tô com a minha consciência tranquila. Isso para mim é felicidade. É ter a paz do Senhor Jesus, né, no coração. Amém. Isso para mim é. Amém. É interessante. Pode derrubar a flaginha. Eu preciso falar. Deixa Eu eu só falar um negócio. Felicidade. Eu imagino a felicidade que uma criança sente. Saindo do Nazadinho ontem, com o seu lanchinho, e indo para o estacionamento. E no caminho do estacionamento, encontrar um indigente e falar para a mãe assim: mãe, vamos dar nosso lanchinho para ele. Aleluia. Conta ele, Leandro. Eu te vi. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. As crianças desceram para o estacionamento ontem e o indigente ali, eu vi que vocês atravessaram a rua e foram lá levar o lanchinho para ele. Isso é felicidade. Isso é ser semelhante a Cristo. Parabéns, viu? Parabéns. Ai, meu Deus, eu vi ontem. Fala, moça, desculpa. Imagina. Jesus disse: no mundo passareis aflições, mas tem bom ânimo. Então a aflição chega, problemas temos, mas esse bom ânimo é essa felicidade que o Senhor enche, né, os nossos corações, e essa confiança que nós devemos ter nele, que iremos superar. Então, para mim, isso é motivo de felicidade, que embora estejamos, né, e passamos, nunca estamos só em paz, né? Temos sim, de vez em quando essa ausência, mas a gente procura e encontra. Amém. É mesmo na tribulação, né? Você encontrar paz, você encontrar felicidade, porque você sabe que você não está sozinha. E por vezes a gente não consegue ver, né? Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, e ela contando uma situação difícil, eu falei: e onde estava Deus no momento desse? Ela falou: eu não sei. Eu falei: ele estava com você no colo. Ele estava com você no colo. Então, às vezes, a gente passa de momentos difíceis, sim, todos nós passamos. Mas a gente não passa sozinho. Porque ele disse na palavra dele que ele nunca, que jamais ele nos abandonaria. Nós podemos crer nessa promessa e assim sermos felizes e termos paz. Às vezes, a gente olha assim, né, para algumas atividades que a gente tem no decorrer do dia, né, atividade pessoal, atividade com filhos. E a gente fala: meu Deus, como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Né? Leva para cá, leva para lá. E ao final do dia, a gente fala: ufa, conseguimos. Deu tudo certo.
Então é a gente aquietar, e assim, é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Não dá para a gente pensar como que a gente vai estar no final do dia, mas é pedir a graça, a misericórdia de Deus para nos dar discernimento, para que a gente possa administrar o nosso dia, os nossos momentos, as nossas adversidades. E assim nós teremos paz e felicidade. Amém. O PC. Não. Quem quer falar? Eu acho que felicidade, acho não, tenho certeza. Você acordar domingo, dia dos pais, ir na igreja com sua esposa, ou com sua família, ir na igreja com sua família, domingo, dia dos pais, que privilégio, que alegria, que felicidade. Gente, quando tantos, nós temos uma irmã que está sofrendo, que o filho dela está detido. Sim, ela está lá hoje, lá no sul, que sofre já. Nós pudemos acordar, tomamos o nosso café, oramos, saímos de casa, ganhei um abraço, ela falou, parabéns, dia dos pais, como é bom ter você comigo. Isso é felicidade. E temos uma igreja de portas abertas todos os dias. Isso é felicidade. Legal. Gente, falando do Dia dos Pais, nós vamos ter quem vai para o culto ainda, vai ter um momento especial lá no culto, com certeza. Vocês viram a decoração da igreja aí, mas conversávamos também sobre isso. Eu e a Mariana já não temos mais os nossos pais. E aí, dá vontade de não comemorar o Dia dos Pais. Mas eu comemoro todo ano. Muito bem, é isso aí. Porque você tem que comemorar. Quem tem os pais e o nosso ensino aqui, se a gente pode se colocar como o nosso ensino através da palavra de Deus aqui, é para que a vida seja prática. É para que a vida seja prática, para que você saia daqui e aplique isso na sua vida. Falo de experiência própria. Eu também tenho. Hoje, obrigado. Hoje eu choro a saudade do meu pai. Mas por muitos anos eu fiquei sem conversar com meu pai. Vocês estão me entendendo? Sim. Eu decidi ter inimizade com meu pai. E hoje eu choro a saudade do meu pai. Deus me deu a oportunidade, eu fui privilegiado de ver a conversão do meu pai, de ver a minha conversão também, de ver a minha mudança, de ver a mudança dele, de estreitarmos o relacionamento, de curtir pai, o pai. Tive a mudança, eu sou privilegiado. Mas se você, porventura, está nessa situação, por qualquer motivo que seja dessa terra, e não tem um relacionamento com o seu pai, e o seu pai está vivo, eu posso falar agora, pastor, conserta isso. Amém. Conserta isso. Conserta isso. Não, eu não vou. Vai. Mas o que ele vai fazer não interessa. É o que você vai fazer. E aproveita o seu pai que está vivo. Mas ele fez. Esquece o que ele fez. Agora é o que você vai fazer. É o que você tem que fazer. Como disse, nós não falamos aqui de historinha. Nós falamos de vida. Um homem que por muito tempo esteve longe do pai, de inimizade com o pai. Tive o privilégio de mudar isso e curtir meu pai por pouco tempo. Tanto que ele deixou saudade. Então, ouça. Não o que eu estou falando, mas o que Deus está falando para você. Pode ser que aqui não tenha ninguém nessa situação. Mas pode ser que você tenha alguém que você precisa falar hoje. Perdoa o seu pai. Independente de qualquer coisa.
Aproveite. Então, para quem não tem, gratidão pelo tempo que tivemos. Sim, gratidão pelo tempo que tivemos e se alegrar com os bons ensinamentos que eles deixaram, não é? Porque é para a vida. Hoje a gente está falando aqui de ensinamentos que Deus nos deixou para que a gente tenha vida eterna. E Ele nos dá ensinamentos para que nós possamos viver bem hoje aqui nessa terra. E para aqueles que não têm os pais aqui como nós, que a gente possa trazer à memória os ensinamentos, as orientações e, por que não, as histórias engraçadas, né? E rendermos graças ao Senhor, porque nós tivemos um exemplo, um pai conosco. Então, é a respeito disso. Ontem a gente estava numa reunião de amigos. Então eu estava no meio da mesa, eu nem saí do lugar. Então tinha uma pessoa que era crente e uma que não era. E a gente estava falando sobre prosperidade, porque eu era muito fixada nisso, ela não é crente. E eu falando que essa herança que a gente deixa, o legado, não tem a ver com dinheiro, assim, né? Então aí eu usei o exemplo da minha família, tanto de pai quanto mãe. Tiveram muito dinheiro. Eu falei, mas hoje eu não tenho nada daquilo que eles tinham, né? Então eu falei assim, então tudo que na época era o supra-sumo da época, tipo assim, não sobrou nada, falei pra ela. Mas ainda tem histórias que eu sei do meu trisavô, que eu conto para minha filha. Os filhos dos meus sobrinhos sabem que é sobre honra. Então a herança que ele deixou é maior. Eu não tenho nenhuma das fazendas de ouro, alguns deles pertenceram à corte portuguesa, não tem nada. Hoje o que é isso? É pó, né? Mas o legado de honra, de ensino, de felicidade ficou, né? Então assim, qual que é a herança? Né? É isso. Então, felicidade é isso. Eu não conheci meu trisavô, né? Mas eu posso falar do caráter dele, né? Eu posso falar de ações que ele podia ter mudado de ideia, né? Porque ele teve que tomar decisões, porque para não mandar os filhos para a guerra do Paraguai, ele casou os filhos, 2, com 2 escravas. E na calada da noite, para não mandar para a guerra. Um tempo depois, foi permitido os senhores mandar os escravos para a guerra, no lugar dos senhores. Ele não voltou atrás. Ele manteve. Então, mas ele podia, não podia. Ninguém sabia, era na calada da noite. Ele, tipo assim, manteve. E essa história a gente conta, de geração em geração. Então, isso sim é herança, né? Isso é herança. Isso é herança. E hoje a gente pode trazer a memória, né? Trazer a memória dos nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor. E aí, vamos só. O tempo voa, né? Então a gente precisa já partir para a conclusão da aula de hoje. Olha só. Então, o que acontece? Felicidade nos dias de hoje. Felicidade no mundo secular. O que é a felicidade? Na verdade, é uma grande confusão. Eu ouso dizer aqui que o mundo não busca felicidade. O mundo busca prazer. Como a Mari falou, importa o momento. Se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver bem, a moça lá atrás falou, como é seu nome? Meire. Falou assim, se eu estiver em paz naquele momento, tá bom. Então, é o hedonismo, a busca pelo prazer. E o prazer momentâneo. Nós não. Nós buscamos a verdadeira felicidade. A felicidade eterna. A felicidade genuína. Então, quando nós hoje começamos aqui a falar sobre as bem-aventuranças, sobre a felicidade eterna, sobre a felicidade genuína, sobre a felicidade verdadeira, nós vamos encontrar essa felicidade. Então, como é que nós encontramos essa felicidade? Então, lendo os versículos, nós vamos... cada um vai ter a sua experiência, cada um vai tendo a sua visão, o seu conceito, vai ver como Deus constrói esse caminho para nós encontrarmos a felicidade. Só uma colocação. A Mimi falou da paz, né? Mesmo em momentos difíceis, né? Porque crê no que está por vir. Né? Paz mesmo em meio aos momentos difíceis, porque cremos no que está por vir. Nós não passamos pela prova dando glória a Deus.
Ah, eu dou glória a Deus porque eu estou em prova. Eu não sou louco? Mas eu passo pela prova dando glória a Deus porque Deus está comigo. Amém. E aí eu tenho a paz. Amém. Porque, Senhor, não te preocupas que perecemos? Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Ele está no barco, então estejamos em paz. Amém. Essa é a nossa felicidade. Então, vamos lá. Chegando nas bem-aventuranças. Vamos ver quantas a gente consegue falar hoje. Nossa, já são 52. Jesus, vendo, Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Aqui, Jesus então estava na sua cidade, que ele escolheu para morar, para ter a sua família, a cidade de Cafarnaum. E pelos estudos, a gente entende que esse monte, essa montanha, essa região montanhosa, estava a mais ou menos 3 quilômetros da sua cidade. E ele então se reúne com os seus discípulos e ele começa a ensinar. Né? Lembra que a Mari falou? Os ensinamentos. Bem-aventurados. Bem-aventurança significa felicidade. Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, o primeiro tópico são os pobres em espírito. É reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês podem lembrar outros versículos que dizem que nós necessitamos do toque de Jesus, do toque de Deus na nossa vida. Porque a nossa vida espiritual ela é medíocre. Antes de conhecer Jesus, nós não sabemos nada. Nós temos uma vida espiritual ridícula. E se não é Jesus se entregar por nós, morrer por nós, e nós entendermos isso pela fé, nós estamos fadados à morte. Então, a felicidade para os pobres em espírito. Eu gosto de enfatizar isso, eu gosto. Parece didático, parece pedagógico, mas é isso mesmo. Espírito, vida espiritual, só tem aquele que abandonou a vida. Não. Para ressuscitar e levar em frente o mundo e a todos. Então, às vezes a gente vê alguma luta que a gente está passando e a gente não entende essa luta. Que ela começa no seguinte, no básico. Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. É a maior decisão que a gente tem para tomar. Gente, você entregou sua vida para Jesus, você disse assim, o velho homem morreu. Eu já não sou mais escravo do pecado. Eu já não vivo mais dependente da minha carne. Eu agora sou guiado pelo Espírito. E eu saio da minha pobreza espiritual. Porque quando o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. Veio Jesus e Jesus é a ponte entre nós e Deus. Aí sim nós somos prósperos. Aí sim nós somos ricos. Aí sim a nossa vida espiritual é elevada.
Quando nós entendemos que Jesus é a ponte e nós seguimos essa caminhada, né? Dia a dia, como Pedro fala, de glória em glória, vamos sendo transformados. A vereda do justo, a doutora Hasma falava isso, né? Gostava desse versículo. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeitos. Então, o nosso foco agora não é mais olhar para trás, é olhar para frente, é olhar para uma nova expectativa de vida. É olhar como aquele jovem que entra na faculdade de medicina e no primeiro ano, o que ele coloca? A roupa de médico. Você entregou sua vida para Jesus, você fala, eu quero ser igual a Jesus. Ah, mas eu não sou perfeito. Perfeito é Jesus. Mas a minha caminhada vai ser rumo à perfeição. Rumo ao modelo que eu tenho. Então eu abandono aquela vida espiritual pobre. Que passo agora a ter uma expectativa de felicidade espiritual. Já não sou mais pobre em espírito. Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Amém? Próximo. 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o lamento pelo nosso pecado, o arrependimento, o quebrantamento. E a gente saber quem é o nosso Consolador. Quem é o nosso Consolador? Nós temos um Consolador. Por vezes, diante das circunstâncias, né, do dia a dia, da luta que nós estamos, nós vamos chorar no ombro de um, vamos chorar no ombro do outro. Primeiro a gente tem que procurar aquele que é o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Para que Ele nos console, para que Ele nos conforte, para que Ele nos direcione. A gente pode até chorar, mas a gente sabe que aquela situação é passageira. E no que depender de nós, em relação ao pecado, que a gente venha de fato a se arrepender, a querer mudar, não só pedir misericórdia, para que não venha uma punição, uma justiça. Ai, Senhor, misericórdia, né? Ai, que não recaia sobre mim. Ai, Senhor, e que seja momentâneo, mas que de fato seja um arrependimento para que haja mudança de vida. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Quanto tempo faz que você não chora? A gente chama de olhos secos. Quanto tempo faz que você não sente o quebrantamento do Espírito Santo? Ou o incômodo de Deus na sua vida por você estar levando uma vida de pecado? Entenda. Quando eu falo isso, eu não estou falando que aqui tem pecadores. Como disse, somos libertos do pecado. Amém? Amém. Porém, o dia a dia está aí. E se eu disser que ontem eu não pequei, estou mentindo. Hoje ainda é cedo. Acho que eu não pequei. Mas, quanto tempo faz que o Espírito Santo me incomoda e fala assim, você viu como você falou com a Mariana? Você viu como você falou com as suas filhas? Você viu a sua atitude lá no trabalho? Quanto tempo faz que você não sente esse incômodo do Espírito Santo? E você se quebranta. E você se arrepende. E fala assim, lembra, eu gosto daquela colocação do pastor Geraldo, que ele fala assim, que o pecador, ele é aquele que acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou arrebentar de pecar. Hoje eu vou mentir, hoje eu vou roubar, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou trair, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Então ele maquina o mal. Quem acorda sobre esse pensamento? Vamos orar, pode vir aqui, nós vamos pôr a mão na cabeça. Não pode. Nós não acordamos mais assim. Nós acordamos dizendo assim, Senhor, me ajuda hoje a tratar bem a minha esposa.
Me ajuda hoje a dar um bom testemunho no trabalho. Me ajuda hoje, se aquela situação aparecer e eu identificar o mal, eu rejeitar o mal. Me ajuda hoje a ser incomodado, a ter uma vida de santidade, a agradar a Deus. Sabe, a Bíblia é clara e é duro ser crente, gente. A Bíblia fala assim, se você sabe o bem, eu ontem conversava com um amigo sobre isso. Nós vamos encerrar aqui. 2 coisas. Decisões e escolhas. A Bíblia é clara, ela fala assim, se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, peca. Se você sabe o bem que tem que fazer e não faz o mal, o que você está fazendo? Pecando. A pressão é muito grande sobre nós. O tempo todo nós temos que tomar decisões. É diferente. Eu tenho que tomar uma decisão. Quando eu vou saber se eu tomei essa decisão certa ou errada? É diferente de bem ou mal. Tomar decisão certa ou errada? Eu não sei. Só passar do tempo, só vindo a situação, só vindo a conclusão da situação que vai me dizer se eu tomei a situação certa ou errada. Enquanto isso, eu conto com a misericórdia de Deus. Amém. Mas se você sabe o bem que você tem que fazer, não faz. Faz o mal. Isso é pecado. E nós precisamos sondar os nossos dias. Fala, Edson. Sim, eu acho que nós começamos falando de felicidade. Felicidade, se você olhar para o seu esposo, para a sua esposa, felicidade tem a ver com o outro. Felicidade tem a ver com o que você gera na vida do outro. O que o outro gera na minha vida. Felicidade não tem carreira solo. Você falou que tem o hedonista, o egoísta, a pessoa que é o narcisista, e assim uma série de istas que tem por aí. Então a felicidade tem a ver com o outro. O que eu tenho gerado na vida do outro para que eu seja feliz? Felicidade não tem carreira solo. Felicidade é que o outro gera na minha vida, que minha esposa gera na minha vida, o que eu gero na vida dela, até nas suas amizades, nos seus relacionamentos. E muita gente fala assim, eu estou correndo atrás da minha felicidade. Felicidade não está para aonde você vai, está para aonde você volta. Você só volta para onde você tem aconchego. Então, feliz dos que choram por isso que eu pensei. A minha oração é que Deus coloque lágrimas nos meus olhos todos os dias. Amém. Todos os dias. Porque tem alguém esperando o meu sorriso. E você, por vezes, espera o sorriso de alguém. O que seria do Ponte Pretano se não tivesse um Julinho? Corintiano, sem São Paulino. Ele tem graça, tirar sarro de quem? Eu sou santista, não posso nem falar nada. Fica aí, já fica aí que nós vamos encerrar por causa do horário, para dar tempo de todo mundo chegar no culto e pegar um bom lugar lá. Então hoje nós vamos ficar aqui nessas bem-aventuranças. Então vamos só. Vamos só voltar aqui então. Nós falamos hoje sobre felizes os pobres em espírito. Então que a nossa vida espiritual seja uma vida, nós vamos falar mais disso, abundante. Amém. Amém ou amém? Amém. Amém ou amém não é da igreja Nazareno, mas fica. Bem-aventurados, felizes os que têm coração quebrantado. Hoje é dia. Jacó, quando encontrou Esaú, foi com medo. Deus trabalhou na vida dele. Mas a primeira coisa que, quando ele encontrou, ele abraçou, beijou e chorou. Coração quebrantado. O crente precisa ter um coração quebrantado. Eu falo para a Mariana assim, que eu não tenho dificuldade de mulher chata, de mulher crica. Não que ela seja. Jamais. Né? Mas eu não gosto de mulher ruim. Então hoje você deixa de ser ruim. Seja um crente bom. Faça as pazes. Amém? Semana que vem a gente vê a questão da humildade para frente. Quem nos visita pela primeira vez?
Luiz Henrique. Luiz Henrique e... Quem mais? Douglas e Fernanda. E o menino ali? Eu sou do culto, mas da primeira vez aqui. Amém. Como você chama? Mário Craft. Mário Craft lá atrás. Aqui, primeira vez também, ele e Marcelo. Ele, Marcelo está escondidinho, é o Marcelo. Ele. Ah, muito bem, são bem-vindos. A gente só volta onde a gente gosta, né? Se gostaram, volte. Tá bom? Aniversário de vida, aniversário de casamento essa semana. Corre pra cá, vem cá. Como você chama, Lina? Elisângela. Quem mais fazendo aniversário essa semana? Vem. Nós vamos. É que nós voltamos agora, né? Ah, Rosane, aniversário. É, Rosane Kelly. Como você também? Rosane, tá? Você vai separar, não separa não, porque Deus não. Não. Quem tem misericórdia aí? Muito bem. Você falou assim, ficou mais jovem. Falou, nossa, Aniversário é meu, cada um faz toda a sua vida, né? Então tá bom, ó. Duas coisas. Paulinho, vem para aqui. Paulinho, bênção. Glória a Deus. E hoje lá no stand da Everlife, você tem os livros do mês de setembro que nós vamos estar fazendo a leitura, que é o livro de John Stott, a Bíblia, o livro para hoje. Continua o incentivo à leitura. Tá? Então você passe lá no stand, tira a foto lá dos pais e passa no stand para comprar o livro do incentivo à leitura. Amém? Amém? Deus abençoe, obrigado pela paciência e até domingo que vem. Amém. Paulinho? Oremos, irmão. Vamos ficar em pé, gente. Senhor Jesus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa palavra, por esse momento, Pai, por estarmos aqui para ouvir a Sua voz, a Sua palavra, Pai, que foi ponte aguda, que veio direto aos nossos corações, Pai. Pai, obrigado pelos pais que estão aqui, que vão para suas casas para morar com seus filhos. Glória a Deus pela vida de cada um que estão aqui. Os que estão fazendo aniversário também, Pai. Esteja com eles que estão fazendo aniversário de casamento, de idade, seja esse qual for o tipo de comemoração de aniversário. Que o Senhor esteja na vida deles, de cada um, dando sua glória, dando o seu renovo à vida de cada um deles, Pai. Cuide da vida do PC, da Mariana, do Edson, que vem cuidando com tanto carinho dessa escola dominical, Pai. Estamos todos em Suas mãos, Pai. Oramos agradecidos por mais um dia que está em Suas mãos. Não sabemos o que está para acontecer, mas estamos entregues a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.